Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses é lá no finalzinho do Novo Testamento para os novos crentes. 1 Tessalonicenses 4. É melhor você vir de Apocalipse e você vai encontrar 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, de 13 a 18. Primeira Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quero aproveitar pela tela e a letra ali de Almeida, a versão de Almeida, em ler. Os irmãos vão acompanhando aí nas suas Bíblias. Até o 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Graças a Deus. Irmãos, âncoras da esperança cristã é o tema dessa pregação. Âncoras da esperança cristã. Nós sabemos muito bem a importância de uma âncora para uma embarcação. Principalmente as embarcações antigas, porque hoje os grandes navios transatlânticos têm meios muito modernos, certamente, de poderem se portar no porto. Mas a âncora é fundamental para qualquer embarcação. E percebemos então alguns aspectos dentro desse texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, que são verdadeiras âncoras. Traz segurança para nós. É algo que nós precisamos nos firmar, por mais que a igreja no sentido planetário e local também, ela sofra os reveses, sofra os temporais, não apenas das heresias, mas do secularismo, do modernismo e tantos outros ismos que tivermos aí, que já enfrentamos e estamos enfrentando e iremos enfrentar enquanto igreja. Então, o mundo greco-romano, dos dias de Paulo, era um mundo sem esperança. Era um mundo que, inclusive, a esperança era tida como um mal, ou um dos males. Porque a dificuldade que propiciava a guerra para os vencedores era a conquista, mas para os povos vencidos era a opressão. Você imagine você na sua própria terra, você ter sofrimentos tais e não poder exercer a sua cidadania com liberdade dentro da sua própria terra, porque foi conquistada por outros povos. Então, quando se falava em esperança, era tido como um dos males no mundo greco-romano. Em contraste, certamente, com a desesperança pagã. Esse texto mostra aqui a esperança da igreja. A esperança que, como diz a Escritura, dos santos, não é? Que é claro, nós somos santificados em Cristo Jesus. Então, em contraste com esse entendimento da esperança como um dos males, o apóstolo Paulo traz aqui a esperança, existe esperança. Ela é uma âncora para nós. E percebemos que ele ensina que a segunda vinda de Cristo, nesse texto, dentre outros,
ela será gloriosa tanto para os mortos em Cristo, como para os que estiverem vivos, quando da volta de Jesus. A volta de Jesus para a Escritura não é uma realidade, não é uma utopia, não é um machismo qualquer. A Escritura trabalha, e o apóstolo Paulo com muita propriedade, sobre uma certeza, sobre algo que acontecerá. E essa volta de Cristo, nós percebemos que ele traz com essa mensagem, uma palavra de consolo à igreja. Porque era uma igreja que estava preocupada com a volta de Cristo. E que boa preocupação, né? Nós precisamos sim estar voltados. Eu lembro da Escritura, da Bíblia, quando diz: olhai para o alto, para as coisas do alto, olhai para cima. Ou seja, fique percebendo, faça a leitura, não apenas terrena, mas celestial das coisas. Mas era uma igreja, irmãos, que alguns estavam tendo dificuldades de lidar. Alguns questionamentos naturalmente vinham. E alguns até tinham parado de exercerem suas atividades cotidianas, porque se Jesus já está voltando e ele vai voltar, então para que continuar com as atividades aqui terrenas? Quando Paulo também vem e exorta para que o Senhor vai voltar, é fato. E quando ele voltar, nos encontre normalmente, cotidianamente, em nossos afazeres. Mas era mais do que isso, as indagações da igreja em Tessalônica. Eram indagações, dizem, como é que vai acontecer com aqueles que foram, que já partiram, né? Aqueles que nós vamos encontrá-los, nós vamos primeiro, nós vamos depois, como é que será isso? Havia dúvidas, e o apóstolo Paulo trabalha nesse texto, tentando responder isso. Inclusive o termo dormir, aí que se encontra no texto que nós lemos, não é um dormir de sono de alma, como algum segmento religioso pensa, em hipótese alguma. O dormir aqui, ele fala de mortos, aqueles que estão mortos mesmo, aqueles que faleceram, aqueles irmãos nossos entes queridos que já foram, que partiram, e que nós cremos que estão com Cristo, porque assim testemunharam durante a vida, e assim decidiram, por isso que cremos piamente dessa forma. Mas esse dormir, aliás, aí, é morte mesmo. E a primeira âncora da esperança cristã que eu coloco aqui dentro do texto é a revelação da palavra. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos. Note nos versículos 13 e 15, que a palavra aí é citada. As religiões têm especulado sobre o destino da alma depois da morte, certamente. Eu não lembro, na história geral, de povos que não criam na imortalidade da alma. A maioria crê dos povos, porque entendemos que isso é histórico, isso está dentro da essência do homem. Então, essa imortalidade da alma, o que acontece depois que nós partimos daqui, certamente é a indagação de muita gente. Talvez para alguém com pensamento mais materialista, diga, não, acabou aqui, terminou tudo. Acabou tudo. É o fim, como diz. Mas respeitamos até quem pensa dessa forma. Mas nós não andamos desse caminho, porque cremos plenamente que a palavra de Deus, ela diz claramente de que a vida não termina aqui. Ela não é o fim. Por isso que faço questão de relembrar sempre, no momento onde nós estamos vendo o rosto de um ente querido, ou de um amigo, de alguém dos nossos irmãos, pela última vez aqui na terra. De que ali não é o final dele, ali não é o final dela. Não termina ali naquele caixão, não termina no sepultamento. Na realidade se cumpre o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, de que aquilo que é corruptível, que é a nossa carne, o nosso corpo, precisa se revestir de incorruptibilidade, ou seja, nós precisamos na realidade passar por esse processo, onde é próprio da carne, a deterioração, mas é claro que o nosso espírito é vivificado em Cristo Jesus, e todo ser humano tem uma essência, segundo as Escrituras, que é o espírito que nós chamamos, que esse permanece. E nós, irmãos, percebemos claramente
que nós não precisamos especular em relação a isso, pois temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino depois da morte. Destino, entenda-se aí, da nossa ida, do nosso local, aonde iremos, nós sabemos. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição, porque a autoridade da palavra, a Escritura é que é a autoridade, como nós cremos, de regra de fé, quanto à regra de fé e prática, ela nos dá a segurança e o conforto que nós precisamos. Então a primeira âncora aí da esperança cristã é a palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus revelada. A segunda âncora é o retorno de Cristo. Cristo voltará novamente, não mais para nascer, uma vez que estamos no mês de dezembro, onde se celebra o nascimento dele, não mais para nascer numa manjedoura, não mais para ir até a cruz, como agora relembramos há pouco tempo, não, mas ele retornará gloriosamente, ele voltará visivelmente. E é lindo o texto da Escritura, quando é dito pelos anjos que ele voltará assim como ele estava sendo assunto aos céus, ou seja, ele estava subindo aos céus, não misteriosamente, não de forma invisível, mas de forma visível, voltará gloriosamente. É a segunda âncora, o retorno de Cristo Jesus. Por isso que dos versículos 14 e 15, eu vou pedir que sempre coloque aí, Neto, na medida do possível, esses textos para a gente ir lendo, reportando ao texto. Os versículos 14 e 15, lembrem os irmãos, aqui a segunda vinda de Cristo é a grande ênfase, inclusive, desta carta. O apóstolo Paulo trabalha com a ênfase dessa carta nesse assunto, volta de Cristo. E os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Veja que se no versículo 14 que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, aos que estão mortos em Cristo, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com quem? Com Ele, juntamente com Ele. O retorno de Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia, na realidade, trata sobre a segunda vida de Cristo de forma pessoal, visivelmente, audivelmente. Tanto é que em Apocalipse nós temos as figuras que retratam muito bem essa gloriosa volta. Nós temos essa volta como poderosa, e Cristo volta como um vencedor, porque de fato é um vencedor. É aquele que vem, segundo a figura do Apocalipse, sentado no cavalo branco. E sobre ele existe um manto salpicado de sangue, diz João escrevendo. Talvez sem entender muito bem aquilo que ele escrevia, mas claramente falando dessa volta gloriosa de Jesus. E nas suas vestes tinha escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele é vencedor. Ele é vencedor. Então a segunda âncora, irmãos, é esse retorno de Jesus. O retorno visível e glorioso de Cristo Jesus. Nós temos uma terceira âncora, irmãos, que é a ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Coloca os versículos 15 e 16, Neto. Diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos essa terceira âncora, que é a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição, irmãos, era rejeitada pelos gregos. Rejeitada. E nós vemos, aliás, nos evangelhos,
um daqueles segmentos religiosos, fariseus, saduceus. Os saduceus, eles tinham dificuldade, não é, de entender essa questão da ressurreição de mortos. E percebemos que não era apenas dificuldade do mundo grego, ou de uma espécie de um segmento religioso. Hoje, quem sabe, muitas pessoas têm dificuldade de poder crer numa ressurreição. Eu lembro que nos primeiros anos de ministério, ainda quanto evangelista, nós proclamávamos a palavra e eu ouvi de mais de uma pessoa dizendo assim: meu filho, não somos nós que de fato morremos e vamos ressuscitar. E não é bem essa história de que há um retorno de Jesus, porque nós na realidade, quando morremos, acaba tudo, termina tudo. Como crer? Porque ninguém voltou do outro lado para poder contar, e nós ouvíamos aquilo e podíamos explicar com a palavra, e nós sabemos que é um caminho de fé. É um caminho de fé. A ressurreição, irmãos, aqui, essa terceira âncora, ela é a base da doutrina dos salvos. A ressurreição é a base da doutrina dos salvos em Cristo. Alguns crentes ali em Tessalônica, eles estavam tendo dificuldades, confusão de crer na ressurreição de Cristo. E quando não cremos na ressurreição de Cristo plenamente, nós não temos como crer na ressurreição dos salvos. Porque é a ressurreição de Cristo que nos dá toda a base para dizermos que em Cristo nós somos salvos. Pela graça, como bem diz a Escritura, não por mérito algum, para que ninguém se glorie, mas única e exclusivamente pela graça. Nós cremos na ressurreição de Cristo, e que com a ressurreição dele, nós também fomos alcançados pela sua ressurreição. Por isso que percebemos claramente e cremos que a morte não é o fim. A doutrina da ressurreição, irmãos dos mortos, nos garante que a morte não é de fato o fim. A morte não tem a palavra final, não tem. A sepultura não é o fim da nossa jornada, não é. Irmãos, nós percebemos e entendemos isso tão claramente quando é colocado em nosso coração uma convicção, uma certeza de que aqui não termina, aqui não é o fim. A nossa trajetória enquanto igreja, enquanto crentes em Cristo Jesus, não termina aqui. Existe o outro lado do rio, como diziam os escravos, já alcançados e percebidos pelo Evangelho, e que eles falavam em seus belos hinos, o Negro Espírito, colocando justamente o passar do outro lado do rio. Do rio, ou seja, existe uma passagem. Aqui não é o fim. Nós lembramos muito bem do Salmo 23, o texto do versículo 4, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, na passagem do vale, aqui trazendo, é claro, fazendo a ligação com esse passar para o outro lado, nós sabemos que não passamos sozinhos e que não é o nosso fim. Pela misericórdia e graça de Deus, existe uma ressurreição, uma âncora chamada ressurreição. Mas, irmãos, há uma quinta e última âncora, que é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A reunião dos salvos. E nos versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo fecha esses textos que nós lemos, lembrando isso.
lembrando claramente sobre essa reunião, essa celebração dos salvos. Coloca aí novamente, pode deixar o texto aí, vamos olhar para ele. Eu tenho ele aqui, mas a letra está pequena, a gente está recorrendo ali. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A reunião dos salvos com o Salvador, a reunião dos redimidos com o Redentor, a reunião das ovelhas com o Supremo Pastor. Oh, irmãos, isso deve gerar em nosso coração, como eu costumo dizer, de fato um grande consolo para todos nós. Nós seremos arrebatados num piscar de olhos, aqueles que estiverem vivos. Nós percebemos que este encontro será eterno, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós estaremos para sempre, eternamente. Ele dizia assim: estaremos para sempre com o Senhor. Este encontro marcará uma relação de comunhão profunda dos redimidos uns com os outros. Porque não apenas estaremos com Cristo, mas estaremos com aqueles que já partiram em Cristo. Que gloriosa esperança, irmãos. Que bendita esperança em nossos corações. Por isso que quando bate a saudade, vai bater mais ainda desses irmãos, principalmente nesses últimos 2 anos que partiram, e que nós temos uma saudade grande de vê-los. Quem sabe até em nossa mente pensamos como não seria bom tê-los de volta. Ver, quem sabe, o rosto pela última vez, mais uma vez. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, relembrar pela autoridade da palavra, de que aqui nós temos uma garantia de não apenas nos encontrarmos com Cristo, irmãos, mas nós nos encontrarmos com aqueles que partiram com Cristo, aqueles que estão com Cristo, e nós nos encontraremos. Nós nos encontraremos. Às vezes a gente até brinca, não é? E que brincadeira gloriosa, maravilhosa. Eu imagino a festa que está no céu, com alguns aqui que já partiram. Imagine, irmãos. Porque não me pergunte muito, porque não temos respostas tão assim simples. E não vamos transferir o que é terreno para o celestial. E nem trazer do celestial para coisas que são terrenas. Mas aqui nós temos uma garantia de que nós reconheceremos, nós estaremos juntos. Inclusive, eu tinha um colega de ministério pastoral que ele dizia: Paulo, a vitória conquistada, no meu entendimento, será plena quando nós percebemos que lá do outro lado nós vencemos mesmo em Cristo. E essa vitória, percebendo que lá aquilo que nós cremos não foi em vão, mas foi algo real, como críamos mesmo de lá, e agora estamos vivenciando. E aí ele se reportava, eu disse: tem gente que eu não sei que milagre Deus vai fazer, porque nós vamos, Paulo, lembrar um do outro. É assim que a gente percebe na Escritura. Mas não vamos lembrar das agruras dessa vida em relação ao outro. Mas que nós estaremos juntos, reunidos com o Senhor. E Deus, como é todo poderoso e soberano, naquele grande e glorioso dia, quando marcará o início da eternidade para nós. Que celebração, irmãos. Que celebração. Se às vezes há momentos de cultos aqui, que historicamente essa igreja já fez, já celebrou, que nós
diríamos, vamos ficar um pouco mais aqui, como Pedro disse, porque é bom este lugar. Ou às vezes até dentro de uma casa, dentro de um lar, celebrando, cultuando ao Senhor em algum local. Vamos aqui ficar um pouco mais, porque esses domingos, irmãos, são ensaios daquele grande dia glorioso, daquela reunião maravilhosa de celebração que teremos com o Senhor. São ensaios. E nós, irmãos, então vamos percebendo que os salvos irão conhecer uns aos outros em glória. Note bem, os salvos em Cristo. Não são membros de igreja apenas, não. Porque ninguém pense que sendo membro de igreja, isso lhe está dando o passaporte para a eternidade. Por quê? Porque ser membro de igreja é bom e é importante. Mas ser membro da igreja terrena aqui, para ser membro da igreja terrena aqui, você precisa dar um passo a mais para ser membro da igreja celestial. Então, se há alguém em nosso meio ou nos ouvindo que ainda está confuso com esse negócio de salvação, é bom decidir logo. Porque a salvação é algo assim muito, é uma âncora. É algo muito claro para nós. E nós, irmãos, iremos reconhecer uns aos outros em glória. Não haverá mais dor, como disse Apocalipse. Não haverá mais lágrimas. Aí alguém, eu lendo um escritor evangélico, a não ser de alegria. Lágrimas a não ser de alegria, né? Não haverá mais lágrimas, nem mais luto. Não haverá. Nesse encontro não haverá mais morte, nem separação, nem despedida, nem adeus. Por isso que alguém disse tão acertadamente que os cristãos não dizem nunca adeus, mas é até logo, até já, até breve. Porque a ideia da língua portuguesa do adeus é que nós não veremos mais, né? Adeus. Podemos até usar, mas no sentido da palavra, traz essa ideia de que é uma despedida sem volta. Mas o até logo, o até breve. Por isso que há um glorioso hino antigo, que só os antigos mesmo lembram, jamais se diz adeus, né? Jamais se diz adeus. Entre aqueles que são salvos em Cristo, jamais se diz adeus. Oh, irmãos, quão bendita esperança nós temos. Que âncoras tão gloriosas e firmes, seguras, para segurar a nossa fé, a nossa embarcação, a nossa vida. E o apóstolo Paulo fecha esse versículo com uma expressão maravilhosa: consolai-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros. Nós aqui, irmãos, aproveitamos para transmitir consolo à igreja. Consolo e esperança de que nós estaremos com Cristo. Cristo estará conosco. Nós estaremos com aqueles que partiram em Cristo. E eles estarão conosco. Louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus nos providenciou, como eu disse, tão gloriosa redenção. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus seja engrandecido, o seu nome glorificado, a igreja fortalecida, encorajada, consolada. Cada crente aqui possa nutrir
uma gloriosa esperança, num contexto, quem sabe, de desesperança que nós estamos passando. Mas a nossa esperança, como bem falaremos hoje à noite, é Jesus Cristo, não é? É Jesus Cristo, esperança nossa. E louvado seja Deus, porque nós somos edificados pela palavra. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado. Grato, muito grato somos pelas âncoras, a partir da tua palavra, até essa volta gloriosa e a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja é lapidada cotidianamente pelo teu agir. E é como bem diz a Escritura, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor apresentará esta igreja sem rugas, sem manchas, mas gloriosa. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos o privilégio de ouvirmos a tua palavra nessa manhã. Que o teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, nutrindo em nós consolo, graça e esperança. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.